Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje vamos falar sobre, no caso, as conjunções coordenativas, não é isso? Vamos lá. Exatamente, sobre as conjunções coordenativas, certo? Primeiro vamos ao slide, depois vamos fazer uma interpretação de texto que dá continuidade àquela reportagem que nós vimos na aula passada, e vamos para falar sobre conjunções coordenativas. É isso, Karine? Exatamente isso. Vamos lá, né? Conjunções coordenativas, vamos lá para a primeira página. Bom, pessoal, a conjunção, né? Não podemos falar em conjunção coordenativa sem falar antes o que é conjunção, né? Conjunção é a palavra que liga duas orações ou termos da mesma função da oração, certo? Quando a conjunção exerce seu papel de ligar as orações, estabelece entre elas uma relação de coordenação ou subordinação. Quando é coordenação, no caso, uma não depende da outra, como nós vimos, né? E subordinação nós vamos ver mais na frente um pouco, ok? As orações coordenadas, elas são independentes entre si, ou seja, elas não dependem, possuem significado singular, mesmo que ligadas por conjunção, não é isso? Elas não têm, no caso, o sentido delas não se completam, elas são independentes, certo? Exemplo, a lua surgiu e as estrelas inundaram o céu. Vejam que a conjunção e, aí ela está fazendo o quê? Ela está separando, né? As orações, e vocês percebam aí que não tem nenhuma diferença se eu disser só, a lua surgiu. Não tem problema nenhum. Se eu disser só, as estrelas inundaram o céu de luz, também não tem problema nenhum. Elas são, como eu digo, a história autossuficiente, né? Elas têm o sentido delas próprias, ok? As duas orações estão ligadas pela conjunção e não tem relação de dependência entre si. Então, a primeira oração, a lua surgiu, tem sentido completo e independe da segunda, as estrelas inundaram o céu de luz. E assim também a segunda em relação à primeira, ok? Vamos para a próxima. Conjunção coordenativa. O que é isso, né? Duas ou mais orações que mantêm independência entre si chamam-se coordenadas e, consequentemente, a conjunção que liga tais orações é denominada também de conjunção coordenativa, né? A conjunção coordenativa também ocorre quando duas palavras são ligadas na mesma oração. Vamos ver? Ele venderá brinquedos ou revistas, né? Aí vocês já estão vendo, né? Observe que a conjunção ou está ligando duas palavras, brinquedos e revistas, as quais exercem o mesmo papel de objeto direto na oração, certo? Vamos para a próxima. Agora, como é que a gente pode classificar essas conjunções coordenativas, né? Vamos ver aqui. Nós já vimos no slide anterior, mas agora nós vamos ver de novo, porque conhecimento nunca é demais, ok? Aditivas, exprime ideia de adição ou soma. E não só, mas também nem, igual a e não, no caso, né? Etc. Exemplos, fui à escola e joguei bola. Não fui à escola, nem joguei bola, né? Conjunção coordenativa. Conjunção coordenativa, quer dizer, a primeira foi conjunção coordenativa aditiva. Agora a gente vai para a conjunção coordenativa adversativa, que exprime ideia de contraste e oposição, né? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto e etc, né? Etc que eu estou falando, né, que tem outras aí, ok? Exemplos, fui à escola, porém não levei meu caderno. Fui à escola, no entanto, não prestei atenção nas explicações. Acontece muito, né, galerinha? Acontece muito. Alternativa, né? Conjunção coordenativa alternativa. Exprime ideia de alternância ou exclusão. Ou ora, né? Etc. Exemplo, ou estudo para a prova, ou tiro nota baixa. Ora como fast food, ora me alimento bem. Né? Questão de escolha, né? Conclusiva, exprime ideia de conclusão, pois, logo, portanto, por isso, etc., né? Porque tem mais algumas, é claro. Exemplos, pratiquei exercícios físicos, por isso me senti muito melhor. Aquele medicamento é tarja preta, logo, deve ser vendido somente com receita. Explicativas, exprime ideias de explicação, por quê, que, né?
Exemplos, ele deve ter saído da escola, pois não o vejo mais. Não quero mais comer porque estou satisfeito. Agora vamos para o linguagem do texto, né? Página 238. Depois vamos falar 238 e 239. Depois vamos falar de conjunções coordenativas de novo na página 241 a 243. Certo? Vamos lá. Linguagem do texto, página 238, né? Releia o texto, observando suas organizações tópicas e reproduz o esquema a seguir, preenchendo o tópico geral para os específicos. Vamos lá. Qual é o texto que ele está falando, gente? Ele está falando da reportagem da página 237, certo? É esse texto, né? O texto da página 237. E aí vocês vão fazer o texto, ou vocês vão ler o texto da página 237 e vão fazer isso daqui, né? Observar a sua organização tópica e reproduzir o esquema a seguir, preenchendo do tópico geral para os específicos. Qual é o tópico geral do texto? Os direitos do consumidor relativos ao saque. E aí vocês vão colocar aqui, né? De acordo com o que o texto diz, vocês vão dizer quais são os tópicos que o texto está separado. Aí vamos colocar aqui no caderninho de vocês, certo? Vejam os tópicos e vejam as subdivisões do tópico dentro do texto da página 237, certo? Paráfrase é uma explicação ou uma nova apresentação de um texto ou trecho, com referência à fonte. Leia os textos a seguir e responda. Quando a gente quer parafrasear um texto, a gente escreve aquele texto em outras palavras, para que não fique, no caso, um plágio, né, uma cópia. O Procon São Paulo explica que é por meio do serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, que o consumidor estabelece contato com empresas que lhes fornecem serviços ou produtos e pode abrir reclamações, solicitar informações e até mesmo cancelar o que foi contratado. Conforme determina o decreto, a empresa é obrigada a realizar esse atendimento gratuitamente. Letra A. Quais expressões ou palavras indicam paráfrase do texto, né? Onde o texto ele foi parafraseado aqui, né, gente? Ponham aqui quais são essas expressões, né? B. Quantos textos são parafraseados nesse trecho? Vejam aí quantos textos são parafraseados nesse texto e ponham aqui, certo? 3. Releia o texto observando a linguagem utilizada pelo autor. A. Apresente seus recursos utilizados pelo autor para impessoalização da linguagem. Vejam aí qual é o uso dele. Ele usou primeira pessoa, ele usou terceira pessoa, né? Como foi que ele fez aí para mostrar que a presença dele era atemporal, ou melhor, a impessoalização dele, no caso, né, gente? Vamos reler aqui a questão. Apresente os recursos utilizados pelo autor para impessoalização da linguagem. Qual foi? A pessoa usada para escrever o texto, né, gente? Vamos lá. B. Por que é necessário utilizar a linguagem impessoal em textos informativos como esse? Por que será, né? A gente também tem que usar linguagem impessoal quando nós vamos fazer redação, ou melhor, dissertação, não é isso? Também temos que fazer desse mesmo jeito, para tornar o texto impessoal. Agora, pessoal, nós vamos para a página 241, falar sobre reflexão sobre o uso da língua, conjunções coordenativas, certo? Primeira questão, releia o trecho da reportagem exclusivo, conheça o texto do novo decreto do SAC para responder às questões que se seguem a ele. O novo texto traz novidades como reclamação por meio digital e inclui agora o e-commerce, certo? Letra A. Como já vimos, oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Sendo assim, quantas e quais orações há nesse período? Vocês vão ver aqui nesse período, vocês vão localizar primeiro os verbos, depois vocês vão dizer quantas orações há nesse período, certo? B. Que palavra ou expressão o autor usou para conectar as informações desse período? Vejam aí qual foi palavras ou expressões, no caso, qual foi a conjunção usada na realidade, certo? C. Que relação de sentido essa conjunção estabelece entre as orações no período? Vejam, vamos aqui agora esse quadrinho azul. Damos o nome de conjunção ou locução conjuntiva, a palavra ou expressão que relaciona duas orações ou liga dois termos que tenham funções sintáticas idênticas. Observe o trecho abaixo, extraído do texto, os direitos do consumidor relativos ao saque. O consumidor estabelece contato com empresas que lhe forneceram serviços ou produtos e pode abrir reclamações, solicitar informações e até mesmo cancelar o que foi contratado por meio do saque.
Nesse trecho, destacamos a conjunção ou, que liga as palavras serviços e produtos, e também a conjunção e, ligando as orações em que está inserida, né? Ela liga as orações em que está inserida. 2, né? Página 242. Releia mais um trecho da reportagem exclusiva, conheça o texto do novo decreto do SAC. Na minuta, a empresa é responsável pelos dados e deverá comunicar à Secretaria Nacional do Consumidor caso exista um vazamento de dados. Letra A. Quantas orações há nesse trecho? Como é possível saber? E aí, gente, localizem os verbos para saber como é que pode saber quantas orações tem aqui, ok? B. Escreva separadamente essas orações. Escrevam elas separadas, né? Separe os verbos e veja as orações, escrevam elas separadas aqui na letra B. Na letra C, vocês vão dizer quais orações desse período são independentes e quais estabelecem uma relação de dependência entre si, né? Quais são coordenadas e quais não são coordenadas. Veja qual é que, no caso, estabelece uma dependência da outra e a que não estabelece caso tenha, certo? D. Que conjunção conecta as orações estruturadas em torno do verbo ser e da locução verbal deverá comunicar? Vejam aí, certo? 3. Agora leia as informações do quadro sobre conjunções coordenativas e responda as questões a seguir. As conjunções coordenadas podem ser conectadas por vírgula ou conjunções locuções conjuntivas, às quais damos o nome de conjunções coordenativas. Essas conjunções ou locuções conjuntivas podem expressar na relação entre si as orações coordenadas, o sentido de soma ou adição, né, aditivas, e também, não somente, além disso, ainda, nem, oposição adversativa, contudo, mas também, todavia, entretanto, no entanto, alternância, alternativa, ou ora, quer, seja, ou, explicação, né, explicativas, porque, visto que, já que, pois, por isso, conclusão, conclusiva, portanto, por isso, então, por conseguinte, por fim, assim, logo, depois do verbo. Ou logo e depois do verbo, certo? Porque se for em outro lugar, ela tem uma outra função, certo? Releia os períodos do texto. A maioria dos brasileiros utilizou o crédito por impulso em fevereiro e responda. O crédito é uma boa opção para quem precisa parcelar e financiar alguma obra. Porém, os cartões, cheques predatados ou crediários podem se transformar ou se tornar um inimigo para quem se perde no planejamento. Verdade, viu, gente? A. Quais conjunções coordenativas estão presentes nas orações desses períodos? Vejam aqui, né, nessa oração, ou nesses períodos aqui, e vejam as orações, não, Karine, as conjunções coordenativas, de acordo com esse quadro aqui em cima, que vocês vão saber quais são. B. Com que objetivo a conjunção porém foi empregada nesse trecho? Veja direitinho qual é a função da conjunção porém, né? Por que foi que ela foi empregada nesse trecho, certo? Observe que a conjunção ou foi empregada 2 vezes. Em que oração essa conjunção articula palavras de função sintática idêntica e qual une as orações? E em qual une as orações? Vejam aí, são 2 funções sintáticas. Reconheça uma e depois reconheça a outra e põe no caderno de vocês, certo? 4. Releia esse trecho do texto essencial, supérfluo, e responda. Na sociedade atual, o consumo passou a ditar padrões e comportamentos, estabelecendo uma valorização do ter em relação ao ser. Por isso mesmo, em algum momento da vida do adolescente, ter o último modelo de celular vai ser algo essencial. Letra A. Qual conjunção coordenativa está presente no segundo período do trecho apresentado? Qual é, gente? B. Que sentido essa conjunção atribuiu à oração que introduz? E aí, qual é o sentido? Vejam aqui nesse quadrinho amarelo que você vai descobrir qual é o sentido, certo? Produz uma oração que dê continuidade à oração seguinte, empregando uma conjunção adversativa, ou seja, que apresente sentido de oposição entre ambos. Gente, nossa aula vai ficando por aqui. Não é a última, né? Temos ainda uma outra aula esta semana, certo? E vamos nos encontrar outra vez, com certeza, né? Lembrando que curtam o vídeo, comentem, certo? Usem máscara, façam asepsia das mãos com álcool, né? Limpeza nunca é demais, certo? E vamos para a nossa despedida virtual, certo? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.